Já tem algum tempo que eu leio e estudo bastante sobre uma frase que o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, falou e que alugou um triplex na minha cabeça, que a gente está cada vez mais próximo de ver uma empresa avaliada em $1 bilhão com apenas uma pessoa, o resto tudo feito com inteligência artificial. Lá nos Estados Unidos eles estão chamando isso de One Person Billion Dollar Company, já virou uma frase feita que eles estão falando e esperando quando é que vai aparecer essa empresa. A verdade é que várias empresas têm alcançado valuations bilionários ou multimilionários com times muito enxutos, coisas que a gente nunca via antes. Times de 10 pessoas, de 15, 20, 50 pessoas, quando normalmente uma empresa avaliada em 1 bilhão tem ali para 300, 500, 1.000, 2.000 funcionários. Então, a gente já tem tido uma mudança muito interessante nesse cenário. Agora, para ver uma pessoa só com uma empresa avaliada em $1 bilhão, o que tem que acontecer? Eu vou falar sobre isso aqui, sobre os princípios, sobre os conceitos básicos que a gente tem que entender, que já estão acontecendo e que vão possibilitar isso, talvez nos próximos meses, talvez no próximo ano, não sei. Meu nome é Rodrigo Spínola, eu sou fundador e CEO do Dalton Lab, que é uma empresa de implementação de agentes de inteligência artificial para deixar a sua empresa mais eficiente, tanto no ponto de custo, de receita, de processo, enfim, e é isso que eu vou falar aqui. Vamos lá, são 5 pontos que eu quero trazer e que a gente precisa entender para possibilitar o surgimento de uma empresa avaliada em $1 bilhão com apenas uma pessoa. Primeiro é entender o que é um agente de IA. Um agente de IA diferente de uma inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, como o Claude, o Grok, o Gemini, que são essas LLMs, né, Large Language Models, que a gente usa todo dia aí. Um agente de IA é quando a gente cria algo que vai utilizar a inteligência artificial, mas para fazer alguma coisa. Então ele necessariamente ele tem um output de ação, ele faz algo. Ele não só escreve um e-mail quando eu peço para ele, mas ele, por exemplo, se eu estiver dentro de um processo de criação de e-mails, ele faz a pesquisa dos assuntos, ele pode criar os roteiros dos e-mails, ele pode fazer o disparo desses e-mails, tudo de forma automática. Pensa num agente de IA muito menos como um software e mais como um funcionário, mais como alguém que você coloca em determinada função na sua empresa para fazer alguma coisa. O que isso possibilita? Quando a gente tem agora IAs que podem fazer tarefas. Isso possibilita a gente quebrar as tarefas que a gente tem dentro de uma empresa, quebrar os cargos e as funções em tarefas específicas. Dentro de um time de marketing, por exemplo, isso é muito legal de pensar. Em vez de você ter uma pessoa de marketing que está cuidando ali de um monte de coisa, de tráfego, de conteúdo, de branding, de design, sabe, um monte de coisa, ou você ter um monte de pessoas cuidando de várias coisas também, você pode ter um agente específico cuidando de benchmarks de conteúdo, de pesquisa de temas de conteúdo. Um outro agente cuidando da pré-roteirização com base no trabalho desse primeiro agente. Um outro agente que vai pegar essa pré-roteirização e vai editar ela para um conteúdo mais longo, um outro para um conteúdo mais curto, um outro para um carrossel, um outro para um vídeo, um outro para um documentário. Você começa a ter agentes de IA muito especializados. Esse é o conceito, tá? Pra gente entender. Entendeu esse primeiro conceito? Segunda coisa que a gente tem que entender. A diferença de uma empresa tradicional e de uma empresa feita para ser automatizada. As empresas tradicionais, como a gente conhece normalmente, elas têm departamentos e áreas e as pessoas fazem as funções, as pessoas executam. Uma empresa feita para ser automatizada, a gente pega as pessoas e sobe elas de nível para um nível mais gerencial, para um nível estratégico. As pessoas elas passam a ser orquestradoras do que está acontecendo na empresa e a gente coloca a IA para executar. A IA para fazer 24/7 o que um funcionário faz nas 8 horas de trabalho dele diárias. A IA agora vai fazer o tempo inteiro da forma como foi orquestrada para fazer. Então, a gente tem essa separação. Isso aqui é importante entender. Uma empresa tradicional, feita de processos em que os humanos são o ponto-chave desses processos, e uma empresa feita para ser automatizada, ela precisa ter a IA executando e os humanos direcionando e tendo a visão estratégica. Então, entendemos o que é um agente, entendemos como que funciona essa diferença entre esses dois modelos. A gente precisa entender o terceiro ponto, como que fica o organograma de uma empresa quando a gente coloca a IA para executar. E nesse ponto, o importante de entender é que não é simplesmente colocar a IA para executar as tarefas e os humanos para orquestrarem e direcionarem as IAs. Porque, como eu falei, a IA ela tem a possibilidade da gente quebrar ela em microtarefas. Eu não preciso ter uma IA, um agente de IA cuidando do meu marketing. Eu posso ter um agente cuidando da ideia de conteúdo, um outro da pré-edição, um outro da edição final, um outro de como que ele vai escrever a legenda, um outro para fazer o thumbnail, o outro para
fazer a postagem, um outro para analisar as métricas, um outro para fazer a remodelagem desse conteúdo para outras mídias. Então eu posso ter um time gigantesco de agentes de IA. Com o orçamento que uma empresa teria para contratar 2 profissionais, você tem ali 20 agentes de IA, tá? É muito maluco, é diferente, mas isso já está acontecendo. E nesse contexto, se o humano está fazendo a gestão desses agentes de IA, imagina, como que alguém vai fazer uma gestão de 20 agentes, de 30 agentes? De 50 agentes, de 100 agentes dentro de uma empresa. Se a gente está falando de uma empresa que vai ter uma pessoa só e o resto tudo feito com agentes, a gente precisa ter uma camada de arquitetura aqui em que eu tenho os agentes operacionais no nível mais baixo, em que eles vão estar executando, e aí eu tenho times de agentes. Esse time de marketing tem 8 agentes, um time de pré-vendas tem 4 agentes, um time de vendas tem 9 agentes, um time operacional de back-office tem 6 agentes. E em cima deles eu tenho os agentes orquestradores. São agentes que centralizam os comandos para esses agentes aqui de baixo. E o humano ele vai lidar com esses agentes aqui. Então são 3 camadas. Camada de baixo, operacional, camada do meio de orquestração e a camada de cima estratégica onde fica o humano. No caso de uma empresa avaliada em 1 bi com um humano só, é um humano. Mas todas as empresas elas podem começar a jogar esse jogo, colocando os humanos cada vez mais nas camadas orquestradoras e nas camadas estratégicas e deixando a IA fazer a execução. Isso é interessante porque vai muito contra o que muita gente fala de que a IA vai roubar o seu emprego, de que a IA ela não vai roubar necessariamente o seu emprego, ela vai fazer melhor do que você. Se ela está fazendo melhor do que você, melhor e muito mais, porque ela faz 24/7, você precisa mudar de função. E vão surgir novas funções, funções que não existiam antes. Um gestor de IA, um orquestrador de IA. Isso são funções que não existiam até pouco tempo atrás. Agora vão existir. Os humanos que têm capacidade de execução e que sabem executar, mas também têm essa capacidade de gerenciar pessoas ou IAs agora, vão ter uma posição muito legal dentro das empresas. Porque isso está surgindo e as empresas estão buscando isso. Não adianta você só colocar IAs executoras e não tem ninguém gerenciando, não tem ninguém orquestrando. Vai dar errado. Então você precisa ter essa estrutura de 3 camadas. Execução na parte de baixo, orquestração numa parte média, numa parte intermediária, entre os humanos e as IAs. Então são IAs que a gente coloca aqui para fazer a orquestração, para fazer a consolidação de tudo que as IAs estão fazendo aqui embaixo, para alinhar com a visão dos humanos ali em cima na parte estratégica. E aí entendemos a estrutura, a gente vai para como que o humano vai funcionar nesse jogo, que é como que o humano vai interagir com isso tudo. O humano ele vai interagir com esse time inteiro de IAs, a gente já viu que não, ele vai interagir talvez com os orquestradores, ele vai ter uma empresa ali com 5, 6, 10 orquestradores, e embaixo deles centenas de agentes de IAs fazendo funções específicas direcionadas pelos orquestradores que estão sendo direcionadas pelo humano. E o papel do humano nisso tudo não é mais ser um executor, muito menos, porque agora ele tem as IAs, mas também nem tanto fazendo a gestão. Ele vai ter um papel muito maior de ter uma visão estratégica, direcionar o negócio e gerar demanda. Uma empresa com uma pessoa só, que vai ser avaliada em $1 bilhão, não é qualquer empresa que vai conseguir isso, porque tem muita pressão em cima do humano, em cima dessa pessoa. Não é qualquer pessoa que vai conseguir criar um negócio desse. Essa pessoa ela vai ter que ter uma audiência já formada, tem que ter uma marca pessoal muito forte. Ela já tem que saber trabalhar muito bem como que ela vai conectar o produto que ela está vendendo à audiência e ao público-alvo dela. Então, tudo isso é o humano que vai desenhar, tudo isso é o humano que vai pensar, e o humano ele vai ser uma figura central nisso tudo aqui. Esse mito, ainda é um mito, mas daqui a pouco vai se tornar uma realidade, de uma empresa com uma pessoa avaliada em $1 bilhão, não é para qualquer um. Vai ser um caso muito específico de alguém que já tem uma audiência muito bem trabalhada, num mercado muito específico, em que ela vai conseguir criar uma empresa 100% automatizada para servir muito bem esse mercado com um custo muito baixo. E isso vai ser possível por conta das IAs e por conta dessas interações entre as IAs. IAs orquestradoras, agentes de IA orquestradores e agentes de IA executores, que vão executar o que os orquestradores definiram com base na visão estratégica do humano. E o quinto ponto que a gente tem que entender aqui são os principais erros que muitas empresas vão cometer nesse caminho, que é algo que eu vejo no meu dia a dia. Muita gente querendo automatizar as empresas, mas comete alguns erros que jogam meio que
por água abaixo o investimento e o trabalho feito para que a IA trabalhe para você. Alguns erros. Primeiro, querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer colocar um monte de agente de IA na sua empresa ao mesmo tempo, sem preparar os processos e sem preparar as pessoas. Lembra que um agente de IA ele é muito mais um funcionário, é muito mais um trabalhador da empresa do que um software. Então, não é colocar um software ali dentro, você está colocando um colaborador do lado de outras pessoas e você tem que ensinar as pessoas a lidarem com ele, você tem que ensinar ele a lidar com as pessoas. Ele vai ter que se envolver com a cultura da empresa, você tem que saber como que a empresa lida com aquilo ali, se as pessoas estão abertas, se não estão, qual o treinamento que vai ser dado. Então, é muito mais complexo do que simplesmente colocar um software e pagar uma mensalidade e tá tudo funcionando. Você tem que colocar no lugar certo, do jeito certo. Se você consegue colocar no lugar certo, do jeito certo, os benefícios são enormes. O que o seu time vai perceber de melhoria de eficiência, de tempo, de produtividade é um absurdo. E aí vão querer ter mais. Eu quero mais um agente fazendo isso daqui, eu quero um agente fazendo aquilo ali também, eu quero um agente me ajudando nisso. Porque o próprio time vai começar a entender que não faz sentido a gente fazer trabalho braçal, mental, que a IA é melhor do que a gente. A IA ela é melhor do que a gente em fazer coisas processuais. O próprio time vai começar a entender os gargalos e falar assim, opa, a gente podia colocar uma IA para fazer isso daqui. A gente podia colocar um agente para fazer isso daqui. Não faz sentido eu gastar 3 horas fazendo isso se um agente de IA vai fazer em 2 minutos. Me libera 3 horas para eu fazer coisas mais estratégicas, para eu trazer mais coisas de valor para a empresa. Nisso você ganha uma margem de eficiência absurda. Então esse é o primeiro ponto. Muita empresa tenta colocar tudo ao mesmo tempo. Eu quero 15 agentes, eu quero 20 agentes. Começa aos poucos. Uma empresa de $1 bilhão, com uma pessoa só, ela vai ser criada para ser isso. Ela não vai ser uma empresa que era uma empresa tradicional e demitiu todo mundo e ficou uma pessoa só e fez. Não é isso. Ela vai ser uma empresa que alguém vai criar e falar, eu vou fazer sozinho, não vai ter mais ninguém, eu vou criar a empresa para ter somente agentes de IA. Mas, como isso não é para todo mundo, dá para a gente aprender e trazer para os nossos negócios. Primeira coisa, não fazer tudo de uma vez. Segunda coisa é, mesmo se você começar pequeno, você não monitorar e não entender que a IA ela precisa ser constantemente atualizada. Software você atualiza de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano, dependendo. Uma IA, se você não atualizar um agente de IA cada semana, cada 2 semanas, você está muito para trás. Então, não é colocar ali para funcionar, ir para a praia e curtir a sua empresa funcionando com inteligência artificial. Não é isso. É você continuar dando atualização e vendo se os agentes estão funcionando da forma certa o tempo inteiro. É constante. Por quê? Porque as IAs melhoram, as IAs lançam novas funcionalidades, as IAs fazem coisa nova o tempo inteiro. Se você não atualiza, você está perdendo momentum de mercado, você está perdendo velocidade, você está perdendo tração. E isso é importante de entender. Muita empresa não entende isso. Acha que é só fazer, colocar para funcionar e está tudo pronto. Não, o trabalho ele começa depois. Ele começa quando você vai atualizar e manter os seus agentes funcionando. E o terceiro ponto é colocar a IA, o terceiro erro, né? É colocar a IA para funcionar nos lugares errados. Um agente de inteligência artificial, o melhor lugar para um agente de inteligência artificial funcionar dentro de uma empresa que não tinha agentes de inteligência artificial é nas tarefas chatas. É nas tarefas que ninguém quer fazer, nas tarefas que, ninguém quer se dedicar para fazer mais porque são chatas, são maçantes, não exigem criatividade, são a mesma coisa. É naquilo. Não é no marketing, não é nas vendas, que é onde todo mundo quer colocar porque é bonito, porque vai trazer resultado. Legal. Mas o time não está pronto. O melhor lugar onde ela vai te entregar resultado rápido, normalmente, é no back-office. É na extração de planilha. É no processo de pegar um documento daqui e jogar para lá. Coisas bobas, coisas chatas, mas que o seu time vai ver tempo sendo liberado. Ali é a primeira que você coloca, para mostrar para as pessoas como que funciona um agente de IA. Depois você vai para o marketing, depois você vai para as vendas, depois você vai para a parte de produtos, depois você vai para as partes legais, onde a IA vai poder te ajudar bastante. Mas no começo, começa com back-office. Começa com processos mapeados, documentados, porque é muito menos sobre a tecnologia e muito mais sobre aonde você coloca a IA para trabalhar. Em que pecinha da sua empresa você está encaixando aquela inteligência artificial, aquele agente de IA, para que ele crie uma cultura nos seus colaboradores, nas pessoas que estão ali, de que a IA vai ajudá-los e não que a IA vai tirar o emprego de todo mundo. Senão o pessoal joga contra. Então aqui o que a gente viu? Alguns
pontos que são base para que uma empresa de uma pessoa só surja e seja avaliada em $1 bilhão. Isso a gente está cada vez mais próximo. A cada atualização que sai, a gente está mais próximo disso acontecer. Vai exigir uma pessoa única para fazer isso, uma pessoa num contexto muito singular, que tenha um conhecimento de orquestração de agentes muito interessante. Mas todas as empresas podem aprender com isso e tornar as suas operações mais eficientes. É isso que a gente faz lá no Dalton Lab. A gente ajuda empresas a tornarem suas operações mais eficientes. Aqui embaixo tem o link do nosso marketplace, de como que funciona o nosso trabalho. Você pode conhecer e ver como funciona. Mas também, se você quer aprender como fazer isso no seu negócio, entender como mudar essa cultura, mudar a chavinha do seu negócio para sair de uma empresa super tradicional para uma empresa que vai usar a inteligência artificial para ter vantagem competitiva, é só seguir o canal, não deixa de fazer isso e acompanhar os próximos vídeos, como esse outro aqui também, porque tem muita informação boa para qualquer empresa poder utilizar a inteligência artificial para reduzir custo, para aumentar a receita e para otimizar tempo nos processos.